para você que nos acompanha nesta quarta-feira aqui na telinha da TV Horizonte. Está no ar o nosso Pra Você. Claro, né? Você de casa sabe que é aquele momento especial de falarmos da nossa gente, do nosso estado, da nossa mineiridade, de conhecermos um pouco mais da arte, do talento do nosso povo. E vai mundo afora levando o nosso nome, levando um pouco da nossa história. E hoje não poderia ser diferente. A gente só traz pessoas especiais, tem muito a acrescentar no nosso dia a dia e muita história boa para contar. Então hoje a gente vai conhecer a história de uma mineira. O trabalho dela está ligado, a vida dela está ligada à arte de trabalhar com bonecos. Gente, não podia ser diferente não. Ela nasceu em meio a esse mundo de bonecos, né? Foi inspirada no trabalho dos pais que deixaram um legado para todos nós mineiros. Olha só, hoje a gente conversa, portanto, aqui no programa com a Beatriz Veloso Apocalipse, a Bia Apocalipse, ela que faz parte da direção artística do Gira Mundo. Boa tarde, Bia, que alegria, prazer em tê-la aqui conosco no Pra Você. Boa tarde, boa tarde. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Ô, Bia, muito interessante, eu estava lendo um pouco sobre a sua história, não tinha muito como fugir desse mundo, né? Você nasceu em meio aí a bonecos, a essa arte maravilhosa dos seus pais, né? Não tinha outro jeito não, sabe? Papai falava que o móvel do berço era cheio de pedacinho de bonecos. Então, quando eu tinha 6 meses, minha mãe ganhou uma bolsa de estudos da Escola de Belas Artes da França. Aí eles ficaram, vamos, não vamos, vamos, não vamos, e resolveram ir. Aí eu fiquei morando com minha avó e com uma babá queridíssima que cuidou de mim 28 anos. Ela ficou na minha casa 28 anos. Olha só, virou da família, né? Da família. E então eles ficaram 1 ano na França, né, enviando cartas, fita cassete, né? Tem fita cassete da gente muito pequenininha e tudo. E aí, quando eu estava com 1 ano e meio, eles voltaram e fizeram o Giramundo. Olha só, então a sua história está ligada, entrelaçada com o Giramundo. Vocês são quantas? Em quantas irmãs, Bia? Nós somos 3 irmãs, 3 meninas. 3 meninas. Todas seguiram esse caminho ou não? Não, só eu. Uma trabalhou muito aqui, que é a Adriana, mas se formou em enfermagem e trabalha, agora ela está morando fora. Ela mora em Orlando. A outra é a mais velha, Maria Tereza, que é veterinária. Então, eu estou aqui, né, no Giramundo, aqui no Giramundo da família tem eu e tem meus filhos também. Uhum. Oh, Bia, que lembranças que você tem da sua infância com seus pais, com as suas irmãs, em meio aí todo esse trabalho, esse mundo mágico dos bonecos, hein? Olha, eu falo que eu fui muito sortuda, porque a gente morava em Lagoa Santa, o Giramundo surgiu dentro de casa, em Lagoa Santa. Então, a primeira década do Giramundo, que ainda estava na nossa casa, era uma festa, porque se juntavam os artistas todos lá, que ajudaram, né, a construir esse primeiro Giramundo, e cada boneco que saía era uma festa. Então, a gente manipulava, ajudava a tirar foto, brincava muito com os bonecos, a gente achava que a gente realmente estava ali ajudando, né? Então, de certa forma, acabamos aí ajudando mesmo, né? E aprendendo muito, eu imagino, nessa fase, né? Aprendendo muito. E a gente fazia muitos bonecos, e é uma coisa que eu procurei passar para os meus filhos, que é esse tipo de trabalho manual, pintar a parede da minha casa, o muro de fora,
é todo pintado, pinta os mais velhos, o caçula pinta, vamos desenhar, vamos transformar, vamos fazer boneco de papelão, vamos tudo. Mas, assim, a gente, desde pequena, assistia aos espetáculos e, às vezes, várias vezes, o mesmo espetáculo. Que a gente não ficava em casa, então a gente ia para o teatro. Então, a gente assistia de fora, de dentro do palco, ajudava a montar boneco, ficava naquela farra. E em 85, em novembro de 85, o Giramundo estava apresentando no Francisco Nunes, aqui em Belo Horizonte, e uma pessoa da equipe precisou se ausentar. E era uma temporada, né? Então não podia cancelar, eles ficaram super preocupados, e aí papai falou, ó, eu acho que o jeito é a gente colocar a Beatriz, porque já assistiu demais, e aí ele me falou o seguinte, olha, você vai para a apresentação do espetáculo, você vai ensaiar, você fazer esse final de semana só, e ele e minha mãe, né? E você tem os estudos, você ainda tem muita coisa para fazer, mas é só para substituir. Eu Só uma vez. falei, eu falei, tá bem. Aí eu entrei em novembro de 85 e não saí mais, e estou até hoje. Foi uma oportunidade única e você falou, olha, gostei tanto que não vou parar mais, né? É, isso aí. E quando você tinha esse seu desejo, você manifestava para o seu pai, ele concordava com isso antes desse episódio, né? Que você acabou tendo que substituir uma pessoa ou não? Ele achava que era cedo? Não, de jeito nenhum, nenhum dos dois concordavam. Mas ele falava, não pode matar a aula, não pode, você tem de estudar, você tem de fazer uma faculdade. Vida de artista é muito difícil, teatro de bonecos é muito difícil, tá bem. Aí falava, mas acabava que tinha uma apresentação, uma viagem, né? E aí ele falava, dá para perder aula? Você quer que eu coloque outra pessoa? Eu falava, não, eu consigo repor depois, e fazer prova depois, enfim. Então, esse período aí da adolescência até a faculdade, eu consegui ali, né, viajar com o Giramundo. O Giramundo viajava muito, era época de muito festival no Brasil, muito festival fora, e aí eu consegui realmente formar no tempo certo, Uhum. e aí eu passei no vestibular para Belas Artes, comecei a fazer o vestibular de Belas Artes na Escola Guinhar, e ali chegou uma época que eu dei uma desanimada com a faculdade, e aí eles começaram a me dar aula particular no campus da UFMG, onde o Giramundo ficou até o ano 2000. Então, eu fui privilegiada, digamos assim, né? Eu tinha Sandra Bianchi me dando aula de desenho, minha mãe me dando aula de cor, papai dando aula de desenho e de projeto, e, ao mesmo tempo, eu aprendi muito observando, né? Observando o jeito que eles pintavam, o jeito que modelavam, o jeito que construía o boneco, e fui participando de festival de inverno, de construção de todos os espetáculos ali para frente, e acabei largando a faculdade e fazendo a faculdade Giramundo. Uhum. Eu assisti uma entrevista sua em que você falava, Bia, que na verdade a sua facilidade, a sua alegria com o desenho foi ali, né? Com seu pai, com sua mãe. Quando você começou a fazer guiar, não era bem aquilo que você estava acostumada, a forma como você estava acostumada a desenhar, a ver seu pai executar, não foi mais ou menos isso? Foi isso, exatamente. Que logo no início da Guinhar, a Guinhar tem um jeito, um método, né, digamos assim, de ensino que é muito diferente do jeito deles ali. Né? Então, eu lembro do papai começando a pintar, ele traçava uma linha no centro. Era a primeira coisa que ele fazia. Com desenho de boneco, a gente faz a mesma coisa, uma linha no centro.
Aí eu tive aula de corpo humano lá na Guiar. Na hora que eu pus a linha, a professora, não, não pode pôr linha, você tem que soltar mais a mão. E eu não conseguia desenhar de jeito nenhum, sabe? Aham. Foi um pouco confuso para mim na época, né? Adolescente e já acostumada, já ali dentro, né? Dentro de mim, aquele jeito deles desenharem, pintarem e tudo que eu acabei largando a faculdade e aí minha mãe e ele também falaram, olha, pode largar tranquilamente. Foi tudo acontecendo, eu comecei a ajudar muito ele nos desenhos dos bonecos, então ele ensinou a gente a fazer projeto, então eu comecei a fazer o projeto. Ele não tinha paciência para ensaiar de jeito nenhum, ele falava, ai meu Deus do céu, porque ele fazia tudo, né? Desenhava, fazia desenho de figurino, cenografia, iluminação, então ele ficava realmente esgotado. Aí eu comecei a ensaiar para ele, eu ensaiava, montava a cena e ele chegava só para pincelar, faz assim, faz assado, troca esse com esse e tudo. Então eu comecei já nessa assistência aí de direção e comecei a manipular bem nos espetáculos também, me esforçar. E aí, quando a gente saiu da Federal no ano 2000 e viemos aqui para um espaço na Avenida Silviano Brandão, a gente começou um plano de remontagem dos espetáculos e aí eu comecei a remontar meio sozinha, mas sobre o olhar deles, né? Então, foi um longo caminho aí, o Giramundo está com 52, né? No meio é 51, na verdade. E foi um caminho que foi sendo trilhado, assim, foi bem positivo, longo, mas muito criativo, muito bom para mim. Tem muita história bacana para a gente descobrir, para a gente conversar ainda com a querida Bia Apocalipse. Daqui a pouquinho a gente continua, então, a nossa conversa com ela sobre essa arte aí do mundo dos bonecos. Se você de casa, não saia daí. Nós voltamos em instantes.